Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e, com certeza, Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, para aqueles que não me conhecem, esse é o canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre caráter, ok? Nosso tema de hoje é sobre caráter. O que é caráter? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que já conhece o nosso trabalho, já vai deixando o seu like, aperta o sininho, inscreva no canal você que não é inscrito e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Assim o YouTube entende que o nosso trabalho está alcançando mais gente. Assim ele vai poder também nos recomendar para mais pessoas, ok? Assim nós vamos continuar trabalhando aqui para poder alcançar mais gente. Com o nosso trabalho nós vamos poder abençoar vocês e do outro lado vocês nos abençoem encaminhando nossos vídeos, dando like no nosso vídeo. E puder inscrever também no nosso canal. Comente, não esqueça de comentar nesse canal. Se você concorda, não concorda, não tem problema. Coloque a sua opinião ali na descrição. Comente o que você acha sobre o assunto que nós estamos falando aqui. Concordando ou não, nós não somos donos da verdade, ok? Então, nós damos nossa opinião e queremos ouvir, né, feedback de vocês. O que vocês acham sobre o nosso trabalho, ok? Então, não esqueça de fazer isso. Principalmente você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Inscreva nesse canal. Nós temos muitos vídeos falando de assunto de cristianismo. Falando sobre o propósito de vida e cristianismo, como homem e mulher de Deus podem ser relevantes para o nosso tempo e para o lugar onde Deus o colocou, tá bom? Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje, caráter, tá? Então, sem demora, dá like novamente, encaminhe esse vídeo para o seu grupo aí de rede social e não esqueça de inscrever você que é novo nesse canal. Então vamos lá. Gente, então vamos falar sobre caráter. Nós usamos esse termo todos os dias, caráter, 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 fulano não tem caráter, fulano tem caráter, e assim vai, sempre falamos de caráter dia a dia. Mas às vezes nós não paramos para refletir sobre essa ideia, o que significa verdadeiramente caráter, ok? Bom, junto com esse tema que nós vamos falar hoje, que é caráter, nós já falamos aqui, já gravamos alguns vídeos sobre os 7 princípios bíblicos. Caráter faz parte desses 7 princípios bíblicos, junto com mordomia, autogoverno, semeadura e colheita e etc. São 7 princípios bíblicos, ok? Então, hoje nós vamos falar desse princípio bíblico que é caráter, ok? Nós não abordamos caráter só do ponto de vista moral humano, mas também abordamos do ponto de vista cristão. É isso que nós estamos falando aqui hoje, ok? Então, gente, o que significa caráter? O que vem a ser caráter? Bom, caráter, a definição de caráter mais próximo do cristianismo são características, caráter são um conjunto de características de cada pessoa, incluindo as suas qualidades, como também as suas dificuldades, ou seja, os seus defeitos e hábitos, tudo bem? São características de cada pessoa, incluindo as suas qualidades, as suas fraquezas e hábitos, ok? Portanto, todos nós, com essa definição, temos caráter, certo? Todo ser humano tem caráter. Toda pessoa tem caráter. Agora, a questão é, esse caráter é um caráter bom ou é um caráter mau? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá? Muito bem. Posto isso, gente, é importante, nesse caso, que a gente saiba o seguinte. Se esse caráter é bom, ok, a pessoa apresenta normalmente virtudes, qualidades. E se esse caráter é caráter mau, ele vai apresentar então comportamento distorcido, vai apresentar disfunção na forma de agir, de pensar, de falar, ok, no seu hábito de forma geral. Tudo bem? Então, a Bíblia nos diz o seguinte, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, lá em Gênesis, ok? Fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que significa que no princípio, depois que Deus criou o homem, ele também agraciou o homem, deu o homem a um caráter essencialmente virtuoso. Ou seja, o primeiro homem, nesse caso Adão e Eva, eles receberam caráter essencialmente virtuoso. Até que, na queda, no jardim, pecando, tudo que existia neles degenerou. Caráter moral também degenerou, tudo que eles têm ficou totalmente distorcido, ok? Então, ao longo do caminho, nós vamos perceber que aquilo que Adão e Eva receberam no jardim já não existe mais. A terra, então, foi afetada, a terra perdeu a essência de virtudes, do bem. Então, tudo vai distorcer, incluindo o caráter do ser humano. Nós vamos ver um pouco mais para frente que Caim e Abel,
os dois vão apresentar caráteres diferentes. Abel apresenta caráter virtuoso, ele ainda mantém a essência de caráter de Deus. Um caráter do bem, ok? Caráter de honestidade, de bondade, de temor. Enquanto seu irmão Caim, ele vai apresentar um caráter questionável, ok? Tanto é que, quando viu que Deus se agradava de oferta do irmão, o semblante dele caiu, começou a comportar de uma forma estranha. E olha só, Deus ainda chama Caim, o que você tem? Por que o seu semblante caiu? Por que você anda dessa forma? Vê se você mudar a sua forma de ser, o seu modo de agir, se tudo não vai ser corrigido. Mude, transforme a sua forma de ser, o seu jeito de ser. Mude a sua forma de ser. Ok? Então, isso já mostra como, ao longo do tempo, depois da queda do homem, também degenerou essa virtude, degenerou o caráter humano. Ok? Além de Caim, que começou a apresentar um caráter distorcido, mais para frente a Bíblia vai nos apresentar várias personalidades, várias pessoas na Bíblia que também apresentam caráter distorcido. Até que uma geração inteira começou a viver de uma forma totalmente distorcida, sem caráter nenhum, razão pela qual Deus vai destruir toda a terra. Gente, nós estamos falando aqui para um público cristão, ok? Essencialmente isso não significa que você não é cristão, não pode acompanhar nosso vídeo, porque nós estamos falando de caráter. Caráter, ele excede o campo apenas religioso, apenas o campo cristão. Ele excede e vai para campo humano, ok? Mas nós, como nós falamos essencialmente para público cristão, então nós usamos sempre exemplo bíblico. Esse é um canal cristão, ok? Muito bem. Não só Caim, mais para frente nós vamos ver uma outra pessoa, uma outra personalidade que vai apresentar distorção de caráter. Essa personalidade é chamada de Lameque. Se você ver, Lameque, a Bíblia vai dizer que ele tomou para si várias mulheres. E em um determinado momento ele começou a se gabar por matar pessoas, por matar gente. Ele chama as esposas e diz o seguinte: eu matei uma pessoa porque ele me feriu. A Bíblia não especifica se feriu emocionalmente, com as palavras, ou feriu literalmente, ok? Ele fala, eu matei uma pessoa porque me feriu. Depois matei um jovem porque ele pisou no meu pé. Olha só o ponto que o ser humano chegou. O ponto em que caráter começou a ser totalmente distorcido, ok? Então, a nossa preocupação com esse vídeo aqui é exatamente falar sobre caráter distorcido, ok? Embora nós sabemos que existem caráter virtuoso, que o homem sempre herdou de Deus, mas ao longo da vida, a natureza humana, por começar a corromper, por ter corrompido, lá no jardim, então assim o ser humano vai começar a apresentar caráter distorcido, caráter degenerado, ok? Então, colocando esse exemplo bíblico, nós podemos fazer trazer uma analogia aqui. Muitas vezes nós confundimos, gente, muitas vezes quando se fala de caráter, nós confundimos, por exemplo, cumprir cartilhas, fazer coisas como deve se dizer sim para tudo, cumprir cartilha bonitinho, como se isso fosse caráter, ok? Cumprir cartilha, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo para agradar pessoas, agradar a situação, para eu parecer o cara certinho, não tem nada a ver com questão de caráter. Isso tem a ver com obedecer regras, tem a ver com querer andar, querer ser até aceito e tal, mas isso não tem nada a ver com ter um bom caráter, ok? Novamente, cumprir cartilha não tem nada a ver com ter bom caráter, porque normalmente nós confundimos essas duas coisas. Ter caráter, não, o cara tem caráter, ok? Faz assim, faz assim. Muitas vezes o camarada, ele na verdade às vezes age de uma forma sem caráter, mas ele age porque ele tem que cumprir cartilha, um bom cumpridor de cartilha. Não tem nada de errado em cumprir cartilha, tudo certo, nós trabalhamos, nós vivemos na sociedade, tem regras que têm que ser cumpridas, certo? Mas isso não determina o meu caráter, ok? Porque muitas vezes eu posso cumprir uma cartilha que vai contra a minha consciência, ok? Eu posso fazer as coisas que vai contra meus princípios, mas eu ajo, eu aceito isso, eu cumpro isso e faço conforme a cartilha manda. Então, ter caráter não tem nada a ver com cumprir cartilha. Nós estamos só chamando a atenção a essa confusão muitas vezes que nós fazemos em relação a caráter, ok? Então, por exemplo, pessoas com mau caráter podem ser ótimos cumpridores de cartilhas. Pessoas, por exemplo, manipuladores, controladores, pessoas mau caráter, pessoas, por exemplo, que falam mal dos outros, que têm hábito de falar mal dos outros, pessoas que falam mal de tudo e todos, de toda a situação, pessoas que sempre reclamam de tudo e todos, que falam mal desse, daquele. Às vezes um cara mau caráter, ele
encontra uma pessoa que ele acabou de falar mal agora, encontra, abraça e diz que ele é a melhor pessoa do mundo, mas pode ser um bom cumpridor de caráter. Só que, no fundo, ele é um cara sem caráter. Vocês estão me entendendo? Então, ter caráter não tem a ver com cumprir, por exemplo, ser um bom cumpridor de cartilha. Ter caráter é andar conforme os seus princípios. É andar conforme princípios, conforme valores. E valores essenciais da pessoa, conforme princípios cristãos, do certo e errado, ok? É andar conforme aquilo que é, ok? Não tem nada a ver com, por exemplo, cumprir cartilha, ok? Somente, veja bem, somente pessoas livres e de bom caráter podem agir de acordo com sua consciência e com responsabilidade nas decisões que eles tomam. Isso inclui também, às vezes, dizer não à cartilha, ok? Eu posso estar dentro de uma organização, dentro de uma comunidade, dentro do movimento, mas quando as coisas começam a sair do normal, do aceitável, daquilo que é moral e ético, as pessoas com mau caráter, que têm mau caráter, eles normalmente podem seguir cumprindo a cartilha para serem aceitos, para continuar sendo bem visto. Agora, as pessoas que têm caráter, muitas vezes, por aquilo, a cartilha não seguir aquilo que é princípio moral, ético, aquilo que é certo, aquilo que alinha com os seus princípios, ele pode dizer não. Vocês estão entendendo? Ou seja, somente pessoas livres e de bom caráter, ok, agem de acordo com sua consciência. Ter caráter significa agir conforme a sua consequência e pagar e suportar a consequência. E aceitar a consequência que vem disso, ok? Mas você está alinhado com sua consciência. Você não aceita aquilo que está errado só porque todo mundo faz, só porque todo mundo acha certo, só porque tem uma cartilha para cumprir. Vocês estão entendendo? Eu peguei apenas esse exemplo do cumprimento de cartilha porque normalmente é nesse formato que nós fazemos confusão de caráter e pessoas sem caráter. Nos confundimos. Então, eu estou chamando a atenção, meu amigo e minha amiga. Ter caráter não tem nada a ver com cumprir cartilha certinho, tá? Tem a ver a andar de acordo com a sua consciência. Ser uma pessoa verdadeiramente livre, ok? Ainda que isso significa dizer não a várias coisas. Pessoas com caráter, normalmente eles dizem não àquilo que ele precisa dizer não e sim àquilo que ele precisa dizer sim, ok? Então, ter caráter é ser verdadeiramente uma pessoa livre, ok? E agir conforme a sua consciência, de acordo com sua consciência, de acordo com princípios essenciais, ok? De valores que você acredita, ok? Então, somente pessoas livres, novamente, eu quero dar ênfase a isso, somente pessoas verdadeiramente livres e de bom caráter agem de acordo com princípios que eles acham correto, princípios que eles elegeram como moral, como ético, tá? Isso novamente, incluir dizer não, quando precisa dizer não, e sim quando precisa dizer sim, ok? Então, caráter nada mais é do que, o que nós falamos aqui, característica de cada pessoa, que inclui as suas qualidades, que inclui os seus defeitos e todos os seus hábitos, tá? Portanto, todos nós temos caráter, só que esse caráter pode ser bom e pode ser mau. E isso não tem nada a ver apenas com cumprir cartilhas, ok? Você que nos assistiu até aqui, dá like, aperta o sininho, inscreve no canal se você não é inscrito e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais!